E aí pessoal, tudo bom? Então vamos fazer um videozinho curtinho falando sobre essa suposta apresentação do dispensacionalismo feito por parte de um adventista, o Dr. Leandro Quadros. Eu quero deixar bem claro que eu não o conheço, nunca conversei com ele, nunca troquei uma única palavra com ele, não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele. O que eu vou falar aqui é academicamente e contradizer e refutar o que ele apresentou e disse ser o dispensacionalismo. É uma pergunta, já é um programa antigo, esse Na Mira da Verdade, é um vídeo de alguns anos atrás já, onde ele apresenta o dispensacionalismo e traz algumas palavras até fortes sobre o dispensacionalismo. Eu vou deixar o vídeo rodar e vou mostrar para vocês aqui os erros e os equívocos desse homem. Tá? Vamos ouvir aqui o que ele diz. A teoria dispensacionalista é uma heresia ou tem base bíblica? O dispensacionalismo é uma crença que divide, é uma teologia que divide, fragmenta a história da salvação. Especialmente fragmenta Israel da igreja. Como assim, professor? Então, o que é dispensacionalismo? Dispensacionalismo quer dizer fases, né? É a crença de que Deus trabalha na história humana por meio de dispensações ou fases ou eras diferentes. Obviamente isso é uma heresia, isso não pode... Note o que ele diz. Ele diz que Deus tratar com a humanidade por meio de dispensações ou fases é uma heresia. Ele foi categórico, ele foi inequívoco e disse que é. Bom, primeiro ponto. O dispensacionalismo não é só questão de fase. O dispensacionalismo ele se baseia na crença bíblica, não herética, crença bíblica, existe fundamento bíblico e teológico, tá? Que Deus trata ao longo das eras sobre oikonomias, que é o termo que está lá em Efésios capítulo 1, se vocês quiserem ler, está lá o termo dispensação. O termo dispensação é bíblico, tá? Então, é a crença que Deus trata ao longo das eras com o homem por meio de dispensações. Tá? Ele quis insinuar que a forma de salvação era diferente. Um exemplo, a salvação no Antigo Testamento, tanto é que ele fala sobre a questão de salvação. A salvação, ele vai achar que é um pouco distinta do dispensacionalismo. Eu quero aqui já trazer de antemão e dizer que não existe, o dispensacionalismo não ensina nem o clássico, nem o revisado que eu adoto, muito menos o progressivo, nem o integrativo, que não é tão conhecido, mas é outra vertente do dispensacionalismo, nenhuma forma de hermenêutica dispensacional, e aqui ele diz que é uma teologia, não, é uma hermenêutica, é um óculos interpretativo, é uma cosmovisão de interpretação, tá? Então não é uma teologia em si, teologia é um termo amplo, o dispensacionalismo foca muito mais na hermenêutica do que em teologia. Então, ele já começa aqui mostrando que ele não sabe daquilo que ele está falando. Ele diz que é heresia, mas a Bíblia mostra Deus trabalhando de forma distinta. E aqui um segundo ponto, para mostrar que Deus trabalha de forma distinta, eu sempre gosto desse exemplo porque ele é fácil, simples e objetivo e inegável. Tá? Veja bem, se Deus trata da mesma forma, então quer dizer que a mesma forma com que Deus tratou com Adão antes do pecado foi a mesma pós-pecado? Como que o Dr. Leandro Quadros vai me dizer que Deus tratou da mesma forma com Adão antes do pecado e depois do pecado de forma igual? Como? A gente tem implicações, o pecado entrou no mundo, Adão passou a ser castigado, foi expulso, precipitou toda a raça humana em pecado, o homem herdou o pecado a partir de Adão. Como que o trato de Deus com Adão foi o mesmo antes da queda e depois da queda? Aqui nós já temos uma oikonomia. Isto é uma economia. Se o senhor acha que isso é heresia, pelo amor de Deus, vamos rasgar a nossa Bíblia. Tá? Então, o dispensacionalismo ele trabalha sim com as oikonomias, mas não com oikonomias falando que a salvação é de um jeito no Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Isso não é dispensacionalismo, ninguém ensinou isso. E se o senhor tiver algum livro de algum dispensacionalista que ensinou e falou isso de algum acadêmico dispensacionalista, traga para mim que eu refutá-lo-ei com a maior simplicidade
e objetividade que o senhor pode acompanhar por aí, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um traço importante do dispensacionalismo não é só as economias. Para ser dispensacionalista, tem que adotar uma hermenêutica histórico-gramatical em toda a Bíblia, seja no campo profético ou no campo escatológico, no campo apocalíptico. Tá? Então, isto é ser dispensacionalista. É as economias que eu já falei, é a adoção da hermenêutica histórico-gramatical. Para ser dispensacionalista, tem que ser pré-milenista. Isso é um pressuposto essencial para o dispensacionalismo. O senhor só falou das fases, que foi o termo que o senhor usou. Eu prefiro a economia, a administração, que é o termo que está lá em Efésios 1. Esse termo, se não me engano, é 7 vezes que ele aparece no Novo Testamento. Então, o dispensacionalismo ele é pré-milenista. O quiliasmo, o senhor deve conhecer o quiliasmo, né? Eu não preciso falar que a igreja primitiva ela cria num reino físico e literal, e isso é uma prerrogativa essencial dentro do dispensacionalismo inegável. O senhor não falou disso, por quê? Porque o senhor não conhece, o senhor está criticando que não conhece. Né? E o quarto ponto, o senhor vai trabalhar um pouco mais para frente isso, é distinção entre Israel e igreja. Distinção entre Israel e igreja. Mas eu vou deixar tocar o vídeo aqui um pouquinho para a gente mostrar, o senhor vai dizer aí, como todos vão ver, que não tem cabimento, é algo quase que escandaloso de distinguir Israel de igreja, mas eu vou mostrar para o senhor com um texto do Novo Testamento escrito por Paulo, como existe distinção entre Israel e igreja. Esse é um pressuposto também essencial no dispensacionalismo. Mas vamos tocar o vídeo. Pode ser apoiado pela Bíblia. O que o dispensacionalismo faz é um desserviço à teologia bíblica. Tá? Não estou questionando a sinceridade dos nossos irmãos e teólogos dispensacionalistas. Note muito bem. Ele diz que é um desserviço. Será que as oikonomias, na representatividade, no exemplo que eu dei de Adão antes da queda e pós-queda, é um desserviço? Será que adotar o método de interpretação histórico-gramatical em toda a Bíblia é um desserviço? Será que adotar o pré-milenismo ou quiliasmo, que é a crença primitiva da onde veio o pré-milenismo, é um desserviço? Será que fazer a distinção entre Israel e igreja é um desserviço? Vamos ver agora daqui para frente. Mas essa divisão de igreja, Israel, Antigo e Novo Testamento, isso é um desastre e tem contribuído para que muitas pessoas tenham uma compreensão totalmente distorcida da palavra de Deus. Essa é uma teologia, obviamente, muito ampla. Vale até a pena nós fazermos futuramente também um programa temático sobre isso. O senhor não deveria fazer um programa sobre isso. O senhor deveria estudar sobre isso. O senhor deveria sentar-se no seu escritório, na sua cadeira aconchegante e estudar o que o dispensacionalismo, que os dispensacionalistas, os eruditos desta hermenêutica propõem. Era isso que o senhor deveria. O senhor não deveria ensinar sobre o dispensacionalismo e criticar algo que o senhor desconhece. Um videozinho de 1 minuto e 17 segundos até agora, o senhor falou duas coisas que o dispensacionalismo crê e fez chacota e disse que isso é um desserviço, e eu mostrei meia dúzia de palavrinha aqui, que isso não é um desserviço, na verdade é uma apresentação do que a Bíblia diz. Tanto dispensação, e agora nós vamos ver a questão de divisão entre Israel e igreja. Mas essencialmente, nós não podemos crer, por exemplo, que Deus tinha um plano para Israel e outro plano para a igreja. Nós temos que crer que o plano de salvação sempre foi o mesmo para todos. Olha o que ele diz. Ele entende, na cabeça do senhor Leandro Quadros, ele entende que fazer divisão entre Israel e igreja é dividir o plano da salvação. Foi o assunto que ele embutiu aí. Ele diz que não pode fazer divisão entre Israel e igreja, logo ele pressupõe que a divisão que o dispensacionalismo faz é dividir a história da salvação em uma forma de salvação para a igreja e outra forma para Israel ou para os salvos do Antigo Testamento. Isso daí não é ensinado em lugar nenhum. A gente não crê em 2 planos de salvação. A gente não crê nem em um plano só para Israel e um plano só para a igreja. Eu vou mostrar através desse gráfico aqui que eu tenho em tela. É um gráfico feito pelo meu irmão Robert. Robert, se estiver olhando, um abraço. Aqui nós temos nesse gráfico uma amostra do que o dispensacionalismo revisado que nós adotamos crê. Essa bolinha vermelha é o plano de Deus.
E esse plano de Deus não é dividido. É um único plano, uma única bolinha vermelha que abarca dentro desse único plano a salvação dos eleitos dentre todas as eras e a restauração de Israel nacionalmente. Então o plano é único, o plano de Deus é só um. Deus não tem um plano para a igreja, outro plano para Israel, não. É um único plano, e deste único plano Deus vai administrando conforme as suas economias vão se dando. Conforme avança a história, Deus vai trabalhando dentro desta economia, dentro dessa administração, no seu único plano. Então, nenhum dispensacionalista, principalmente os revisados, aqui eu falo em nome dos revisados, tá? Nós fizemos, ou cremos, ou ensinamos em dois planos de salvação. Um plano para salvação para Israel, outro para a igreja. Não, é um único plano de salvação. Como é que eu posso mostrar isso? Posso mostrar, o senhor deve ter lido Hebreus, e a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Da mesma forma como Abraão creu e foi salvo, a igreja crê e é salva. Da mesma forma que um israelita no Antigo Testamento cria no Messias que haveria de vir e era salvo, da mesma forma o gentil hoje, na atual era, na atual dispensação, crê da mesma forma e é salvo. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé, não existe isso. Nem o dispensacionalismo clássico, tá? E aqui eu vou defender os dispensacionalistas clássicos, hoje creem em duas formas de salvação. Não existe isso. Mas o senhor Leandro Quadros, que quer ensinar o dispensacionalismo e provavelmente nunca estudou o dispensacionalismo, vem mentir, difamar e caluniar aquilo que ele não conhece. Note, vamos soltar o resto do vídeo. Todas as culturas e que Deus só manifestou esse plano de salvação de maneira diferente, com recursos didáticos diferentes. Olha o que ele diz. Olha a observação, ele fala sobre administrações, recursos diferentes, que o plano é só um, que a salvação é só uma, mas Deus administrou de forma diferente. Ué, mas doutor Leandro Quadros, mas não é o mesmo? O senhor mesmo diz que a forma é a mesma, agora o senhor está dizendo que Deus administrou de forma distinta ao longo das eras? Note, é muita contradição isso. É contraditório. Ele veio gritando, dizendo que era só um. Agora Deus administrou de forma... Eu como dispensacionalista, eu digo que Deus revelou a sua palavra e o seu modo de salvar de modo progressivo. É só uma forma, mas foi progressivo. Nós temos a revelação completa hoje. O cânon fechado hoje. Tá? Então, é lógico que a teologia desenvolve-se conforme a palavra de Deus é meditada, crida e espalhada. Então, note, o senhor veio falando, dizendo que é a única forma de administração e agora já está dizendo que são administrações diferentes do único plano. O senhor tem que se decidir no que o senhor crê. O que eu creio é o seguinte: Deus administra a sua única forma de salvação progressivamente ao longo das eras. É isso que eu creio. Se o senhor crê igual a mim, parabéns, o senhor é dispensacionalista nisso, porque é isso que nós ensinamos, tá? Mas vamos lá. Diferentes, mas o plano é o mesmo, tá? Por exemplo, se você crer no dispensacionalismo, você vai crer que Deus tinha um plano para Israel. Aí a lei de Deus era para Israel e a graça é para a igreja. Um absurdo. O povo de Israel também precisou da graça, também recebeu a graça. Note, ele está querendo dizer que nós excluímos a graça de Deus de Israel no Antigo Testamento, que a salvação não era pela graça. Mas, senhor Leandro Quadros, o senhor deveria trazer um erudito dispensacionalista que ensine isso, porque eu não conheço nenhum. Eu já li bastante gente dispensacionalista. Eu leio, inclusive, dispensacionalistas clássicos. Eu leio o Dr. Lewis Sperry Chafer, que é um dispensacionalista clássico, e ele não ensinou na teologia sistemática dele. Eu tenho os 2 tomos aqui, eu tenho em casa, e até onde eu li e reli, eu nunca vi ele ensinando, dizendo que o israelita era salvo sem a graça de Deus no Antigo Testamento. Se o senhor tiver isso, por favor, me traga, que eu refutarei. Então, note, são pessoas que não dominam o dispensacionalismo falando coisas que o dispensacionalismo não ensina.
Da mesma forma que arminianos ensinam calvinismo que não existe, existem na hermenêutica pessoas que são elas só repetem aquilo que ouviram e não dominam absolutamente nada e fazem isso como o senhor está fazendo. Isso aí que o senhor está fazendo não deveria ser feito por uma pessoa que se diz acadêmica. E é acadêmico. É doutor, é mestre. Mas como o senhor pode ser doutor e mestre e não domina o assunto e faz um vídeo para pessoas que acreditam no que o senhor diz, disseminando essas falsas teses e essas falsas acusações sobre os dispensacionalistas? Eu não podia fazer isso, tá? Vamos lá. O senhor disse que é impossível existir distinção entre Israel e igreja. Eu vou ler um texto em Romanos, eu peguei minha Bíblia aqui, tá? Romanos capítulo 11. Olha o que o texto diz, capítulo 11, verso 11. Pergunto, pois, tropeçaram para quem caísse? De quem o apóstolo Paulo está falando? De Israel como nação, dos compatriotas segundo a sua carne. De modo nenhum, mas pela sua transgressão de quem? Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Quem está em ciúmes? Israel e os gentios. Note, aqui o apóstolo Paulo já começa a fazer uma distinção entre Israel e os gentios crentes no Messias. Paulo está fazendo. Israel nacional é uma coisa, a igreja é outra. Tanto é que ele está usando pronomes para definir cada um dos sujeitos da frase. Mas vamos seguir. Ora, se a transgressão deles, Israel, redundou em riqueza para o mundo aqui referindo-se aos gentios, Paulo não está fazendo distinção entre Israel como nação e igreja? Não está? Perde o sentido. E o seu abatimento e riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Plenitude de quem? Dos israelitas. Quando Israel como nação for salva, quando todo Israel for salvo, como o apóstolo Paulo diz. Nós estamos vendo aqui Paulo fazendo distinção entre Israel nacional e igreja, os gentios participantes da igreja. Como isso é um desastre? Paulo foi um desastre em Romanos capítulo 11? O senhor vai negar? Como é que o senhor vai negar isso aqui? Mas vamos lá. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Ué, mas não é o mesmo povo? Por que ele está falando dos gentios aqui? Ele tinha que dizer, dirijo-me a vós outros, que sois gentios e Israel de Deus. Mas não diz isso aqui. Não diz isso aqui. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso citar a emulação do meu povo e salvar algum deles. Olha, Paulo fazendo distinção entre Israel nacional e gentio salvo. O senhor diz que isso é um desastre, é um desserviço. Note como Paulo faz um grande desserviço em Romanos capítulo 11. Mas vamos lá. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, eles quem? Israel como nação, ele rejeitou o Messias, e Deus passou a tratar com um novo homem, conforme o apóstolo Paulo diz, que é a sua igreja, onde habitam judeus e gentios crentes no Messias, tá? Terem sido rejeitados. Trouxe reconciliação ao mundo entre aspas, gentios, que será o seu reestabelecimento, se não vida, dentre os mortos. Note, Paulo fazendo nesses 5 versículos aqui que eu li, distinção toda hora entre Israel nacional e igreja. Israel nacional e igreja, no caso ali na figura dos gentios. Na figura não, literalmente nos gentios, como ele usa. Então se o senhor acha que isso é um desserviço, o apóstolo Paulo ensinou um desserviço à teologia. Foi Paulo que ensinou. Mais um detalhe, se o senhor não fizer distinção entre Israel e igreja, fica aqui a pergunta para o senhor, se o senhor chegar a ver esse vídeo, ou algum adventista, ou alguma outra pessoa, como o senhor aplica para a igreja Deuteronômio 28? Eu vou ler lá, eu vou ler Deuteronômio 28 para não ficar ruim, para não dizer que eu estou só me utilizando de falas, estou lendo texto bíblico que é para fazer o contraponto mesmo. Deuteronômio 28. Vamos lá. As promessas de bênção. Eu poderia ler todo o capítulo 28, mas vou ler a partir do versículo 5. Deuteronômio 28. Como o senhor aplica esse texto à igreja? Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados todos na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho,
sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares na mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eu vou ler apenas esses versículos. Como isso se aplica à igreja hoje, já que Israel e igreja são a mesma coisa? Como o Senhor aplica esse texto, o Senhor como adventista, inclusive, aplica a lei mosaica para a igreja. O Senhor bota um fardo pesado no que o apóstolo Paulo rechaçou. Judaísmo, coisa sobre Israel como nação é uma coisa, igreja é outra coisa, distinta. Como o Senhor aplica Deuteronômio 28 à igreja? Vou deixar rodar o restinho do vídeo. Graça. E se a igreja recebeu a graça, é óbvio que o estilo de vida que Deus pedia para Israel, que envolvia a obediência à lei de Deus, é o mesmo estilo de vida que Deus pede para a sua igreja. Então veja. Bom, não conheço nenhum dispensacionalista que diz que é diferente, mas enfim, o que o senhor falou aí foi trazer somente chover no molhado e distorcer aquilo que nós não ensinamos. A graça de Deus existia, operava e atuava no antigo Israel como nação no Antigo Testamento, e hoje, obviamente, como sendo a mesma forma de Deus agir no trato com o homem e na salvação, é a mesma coisa sempre, continua na igreja hoje. Não há. Veja, a implicação de você aceitar ou não o dispensacionalismo vai determinar e muito a sua compreensão correta da Bíblia. E por isso eu aconselho a você, caia fora dessa teologia porque ela não é bíblica realmente. Bom, vocês viram aí então o vídeo do doutor Leandro Quadros. Eu fiz um contraponto aqui simples e objetivo, sem muitas delongas teológicas, para mostrar como ele ensina um dispensacionalismo que não existe, ele fala daquilo que não conhece, e não sei de onde ele tirou essas aplicações aí. Eu aconselho você que está me vendo, não aderir ao adventismo. Isso aí que eu aconselho. Se vocês não quiserem ser judaizantes, vocês abandonem, você adventista, abandone isso. Isto é uma seita, inclusive pelas igrejas ortodoxas protestantes, e eu penso de igual forma, adventismo, ele não é uma igreja, não é a igreja de Deus. A igreja de Deus são todas as igrejas que não são judaizantes e não andam no fardo do pacto mosaico sobre a igreja. Você não precisa guardar dias, luas novas e festas, não precisa de absolutamente nada disso. Você não vê Jesus ensinando isso para a igreja, você não vê os apóstolos ensinando isso para a igreja. Uma boa lida em Gálatas resolve o problema e vocês não serão mais, vamos dizer assim, adventistas. Então o que eu tinha para falar era isso, sendo simples e objetivo, mostrando aí que mais uma vez um doutor fala daquilo que não conhece. Infelizmente fala daquilo que não conhece. Fiquem todos em paz, tá? Senhor Leandro Quadros, se o senhor vê esse vídeo, volto a frisar, não tenho nada pessoalmente contra o senhor, tenho contra o que o senhor disse nesse vídeo, que não retrata o ensino dispensacionalismo em nenhuma das suas vertentes, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.